Então vamos começar a nossa aula. Hoje, essa aula é uma sequência, né, da aula anterior. Deixa eu ver aqui se eu mudo aqui. Ok. É a sequência da aula anterior. Então, a tendência é que a gente repita algumas informações que já foram dadas na aula passada, para que esse momento faça todo sentido, né? Então, alguma coisa a gente pode repetir. Sempre lembrando que a gente está falando da legislação brasiliense para a produção de alimentos, né? Então, a Instrução Normativa 16 de 2017. E a ideia é que a partir de agora a gente fale um pouquinho sobre pré-preparo, instalações e alguns procedimentos já posteriores, né, ao recebimento de mercadorias, ok? Então vamos lá. Então, item pré-preparo de alimentos, né? Então, eu vou ler para vocês, como eu fiz na aula passada, eu leio o texto e depois a gente faz o comentário. Então, a manipulação deverá ocorrer com fluxo linear, sem cruzamento de atividades. A área destinada à seleção, limpeza e lavagem, chamada de área suja, deve ser isolada da área de preparo final, chamada de área limpa, né, por barreiras físicas ou técnicas. Então, o que a gente está falando aqui é que você tem que ter duas áreas dentro da sua cozinha, né? Uma área chamada de área suja, onde é feita a higienização, limpeza de utensílios, equipamentos, né, e também de inicial dos alimentos, pode ser também. E você tem a área chamada área limpa, é onde é feita a cocção, né, o corte e a parte de preparo dos alimentos. Então, você tem que ter nessa mesma estrutura uma divisão, né? Você tem que ter um isolamento dessas áreas, ou por barreira física, que seria uma parede, um vidro, né, alguma coisa que impeça que haja o contato físico entre a área suja e a área limpa, ou você vai ter o que a gente chama de barreira técnica, que seria estabelecer horários diferentes para a produção desses alimentos, para que você tenha o fazer dessas atividades. Então, em um determinado momento, você faz as atividades da área suja, em outro momento, você faz a atividade da área limpa, tá certo? Então, pode acontecer isso. Em locais muito pequenos, onde você não consegue fazer essa diferenciação por estrutura física, você pode estabelecer barreiras técnicas, onde você então estabelece horários diferentes para a realização da atividade. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre descongelamento, que a gente começou a falar na aula passada e agora a coisa fica mais evidente. Então olha lá, descongelamento de alimentos deve ser efetuado segundo a recomendação do fabricante e é proibido descongelar alimentos em temperatura ambiente ou imerso em água ou sob água corrente. Então veja, aí já existe uma obrigatoriedade de se proceder de uma determinada forma, que é a seguinte: toda vez que você tem uma carne congelada, você tem um alimento congelado, o que acontece é que houve o congelamento da água que está no meio intracelular. Então a gente sabe que uma célula é composta por 80% dela é água, em torno de 70% a 80% é água. Então, quem congela não são as estruturas proteicas, nem carboidratos, nem gordura. Quem congela realmente é a água, né? Então, como a célula é composta por 80 a 70% de água, ela vai ficar agora composta de 80 a 70% de gelo, né? Então, quando você descongela essa carne, o que vai acontecer é que esses cristais de gelo que estão hoje lá na célula, para que eles saiam do estado sólido para o estado líquido, que eles saiam de gelo para água, eles precisam ganhar o que a gente chama de energia cinética. Então, o que é isso? Você tem aqui a molécula de água, né, o cristal de gelo, e ele começa a girar sobre o próprio eixo, com o aumento da temperatura. Começa a girar. E esse girar, né, é que faz com que você tenha energia para que aquela molécula, né, aquela substância que agora é gelo, passe a virar água, passe a se transformar em água. Então, nesse rodar, nesse girar para ganhar energia cinética, você tem a destruição de estruturas celulares, tá certo? Então, é muito comum quando você pega a carne congelada e deixa ela descongelar sob temperatura ambiente, e aí você tem uma diferença de temperatura muito grande, você vai ter uma grande energia cinética, né? Uma grande, vamos dizer assim, descarga de energia cinética. E isso vai ser o quê? Os cristais vão girar sobre o próprio eixo e vão acabar, de alguma forma, danificando estruturas celulares.
e aquilo que estava no meio intracelular vai para o meio extracelular. Por isso que é muito comum você tirar a carne do congelador e depois colocar lá na pia, enfim, em temperatura ambiente, você vê uma saída de exudato, que a gente chama, né, de sumo da carne, de sangue da carne. A carne fica extremamente ensanguentada, né? Isso acontece justamente por esse processo, né? Para que o gelo se transforme em água, é necessário que os cristais de gelo comecem a rodar sobre o próprio eixo e ganhem o que a gente chama de energia cinética. Então, nesse processo, você tem a destruição de estruturas celulares. Quando a gente fala assim, uma visão extremamente química da coisa. Quando a gente fala em termos de culinária, de gastronomia, ou até termos nutricionais, o que a gente está falando é que esse sumo que sai, esse sangue que sai da carne, nada mais é do que vitaminas, sais minerais, né, substâncias nutritivas. Se a gente for falar gastronomicamente falando, esse sangue que sai da carne, esse sumo que sai da carne, nada mais é do que o sabor da carne, né? Então, toda vez que eu faço esse processo de descongelamento em temperatura ambiente, que a gente chama de descongelamento rápido, o que vai acontecer é a degradação de estrutura celular. Com a degradação de estrutura celular, eu vou ter, então, a saída, né, de substâncias dessa célula que vão para o meio extracelular. E isso a gente deve impedir, justamente para que a gente possa ter um sabor nessa carne e para que a gente possa ter também um fator nutricional mais interessante. Então, como é que faz, professor? Deixa ela descongelar em temperatura de refrigeração. Esse giro cinético, né, essa energia cinética que vai ser construída ali no processo de descongelamento, ela vai ser muito menor, né, e, portanto, vai ser muito menos destrutivo para as estruturas celulares dessa carne. Então você vai ter muito menos destruição. Por quê? Porque essa energia cinética que vai ser formada ali, ela é uma energia de baixa capacidade, de uma construção de baixa energia. Então, esse processo de destruição das estruturas celulares vai acontecer de forma mais lenta e menos intensa. Então, você tem menos saída de exudato, você tem menos destruição celular desse tecido, portanto, você tem menos saída de substâncias intracelulares para o meio extracelular, tá certo? Dessa forma, você garante, né, a qualidade nutricional desse produto e você também garante os sabores, né, e todas as possibilidades gastronômicas daquele produto. Então, carne, segundo a legislação brasiliense e a brasileira também, não pode ser descongelada a temperatura ambiente, tá? Você não pode deixar ali de um dia para o outro. Mas é mais rápido. Realmente é mais rápido. Mas você tem ali o risco de ter uma contaminação por micro-organismos, porque você vai ter o sangue, a carne envolvida em água, né, em substâncias nutritivas. Havendo a bactéria ali, você vai ter o crescimento bacteriano, né, e a possível produção de toxinas ou substâncias tóxicas. Normalmente a pia da cozinha, né, a pia, né, agora me faltou a palavra, mas ali onde você coloca a carne, normalmente é um dos lugares mais sujos, né? Por quê? Porque você acaba limpando pratos e utensílios ali e ali fica uma grande quantidade de substância orgânica. E é sobre a substância orgânica com água, temperatura, que você tem um crescimento de micro-organismos. Então é bem possível que aquele local, por mais que ele pareça estar limpo, ele está cheio de micro-organismos, né? E aí a capacidade de um dia para o outro dessa carne ser contaminada por micro-organismos é muito grande. Outra coisa também é colocar água imersa em água ou em água corrente. Você acelera ainda mais esse processo, né? Porque a água é um excelente condutor térmico. E aí você aumenta mais ainda, né, essa velocidade cinética dos cristais de gelo, promovendo mais degradação de estrutura celular, maior derramamento, né, de exudato e substâncias intracelulares, maior perda de nutrientes da carne, maior perda de sabor enfim, das características organolépticas que vão caracterizar o sabor daquela carne. Então, para preparo dos alimentos, em Brasília, só se faz o descongelamento de carnes em temperatura de refrigeração. Não pode ser nem em temperatura ambiente, nem imerso em água ou sobre água corrente. Tá certo? O descongelamento lento deve ser efetuado sobre refrigeração, em temperaturas inferiores a 5 graus Celsius.
seria a temperatura de refrigeração, né? Após o descongelamento, o produto não deve ser recongelado. Por quê? Depois do congelamento, você tem a quebra, né, dessas substâncias intracelulares, mesmo que seja de pequena monta, mas você tem a quebra. E você teve a possibilidade de ter ali o aparecimento de micro-organismos, que com o congelamento e com a refrigeração, eles não vão morrer, eles ainda estarão ali, né, sobrevivendo. Então, esse processo de descongelar, congelar novamente, descongelar, você vai ter ali a possibilidade, em havendo a contaminação com micro-organismos, de ter a deterioração da carne, tá certo? Fora também que esse processo de congela, descongela, você tem uma deterioração maior das estruturas celulares. E aí esse processo depois faz com que você tenha uma perda de consistência da carne, você tem um maior processo de degradação por enzimas. Então, a carne que foi congelada, descongelada, ela tem que ser usada. Porque se ela for congelada novamente, a chance de você perder essa carne no próximo processo de descongelamento é muito grande, até pelo tempo, né, que essa carne vai ficar descongelando. Descongelamento rápido pode ser feito em forno de micro-ondas em caso de uso imediato, ou na própria panela, também pode acontecer, né? Se a pessoa precisar de um descongelamento muito rápido e imediato, a pessoa pode colocar aquela carne descongelada na panela e começar ali a produzir. Quem cozinha e quem tem o hábito de cozinhar sabe que talvez a carne não fique tão saborosa, né? Por quê? Porque ela ali vai cozinhando, né, em estruturas que ainda estão congeladas. Então você pode ter uma maior degradação de estruturas celulares, né? Então vai ter uma alteração de consistência da carne, pode também ter uma alteração também em termos de sabor, né? Mas às vezes é o que se tem, é o que se pode fazer. Nunca descongelar sob temperatura ambiente ou imerso em água ou com água corrente. Vamos falar agora um pouquinho sobre o processo de cocção. Então, olha lá, a cocção é uma etapa. Peraí, deixa eu colocar aqui, usar uma etapa maior aí da nossa apresentação do slide. Então, preparo do alimento. A cocção é uma etapa onde os alimentos são submetidos a tratamento térmico por um tempo determinado ao produto, devendo atingir no mínimo 70 graus Celsius por 15 minutos, né? Em todas as partes, ou 74 graus Celsius, quer dizer, acima de 74 graus Celsius seria o mais adequado. Outras operações, combinando-se um tempo de duração sob determinada temperatura, podem ser utilizados, desde que sejam suficientes para assegurar a qualidade higiênico-sanitária do alimento em questão. Então, o que ele está dizendo aqui? A gente lembra de algumas aulas anteriores a essa, onde nós falamos, né, do índice de tempo e temperatura, né? Então, esse binômio tempo-temperatura ele é fundamental para que a gente possa eliminar micro-organismos patogênicos, né, e outros tipos de micro-organismos no nosso alimento. E nós vimos, né, que em temperaturas acima de 65 graus, por mais, né, do que 30 minutos, você tem a morte de micro-organismos patogênicos. Se a gente vai aumentando essa temperatura, a gente vai diminuindo o tempo também, né? Então, por exemplo, 70 graus, aí você já tem uma redução de micro-organismos patogênicos em 15 minutos. Se você aumenta para 74 graus, aí basicamente é imediato, né, a eliminação desses micro-organismos. Então a gente pode dizer que os micro-organismos patogênicos são eliminados em temperaturas superiores a 74, 75 graus Celsius. Se o alimento, o processo de cocção, a temperatura de cozimento daquele alimento ultrapassou a temperatura de 74 graus Celsius, a gente pode ter então uma segurança mínima de que micro-organismos patogênicos foram eliminados. Mas a gente não pode dizer que toxinas, né, de micro-organismos e até mesmo esporos tenham sido eliminados, tá certo? Não. Mas os micro-organismos com certeza foram eliminados por temperaturas superiores a 75 graus Celsius, tá certo? Então, qualquer processo de cocção que ultrapasse essa temperatura já traz uma segurança nesse processo de que nenhum micro-organismo patogênico esteja ali presente. Ok, vamos falar agora um pouquinho sobre cocção por fritura, né, para atender alguns critérios. Então, a legislação estabelece que óleos e frituras não podem ser aquecidos a temperaturas superiores a 190 graus, tá? Esses óleos e frituras devem ficar em temperaturas iguais ou inferiores a 180 graus Celsius. Por que isso?
Porque a gente sabe que a maioria dos óleos, né, e gorduras, em temperaturas superiores a 180 graus Celsius, você tem o que a gente chama de quebra, né, do triglicerídeo. Você tem um processo de degradação de triglicerídeos. Triglicerídeo seria uma molécula, né, composta pelo glicerol, que é da família do álcool, e 3 ácidos graxos, tá certo? No caso de óleos, né, a gente está falando de ácidos graxos do tipo mono e poliinsaturado. Quando a gente fala de gorduras, a gente está falando de ácidos graxos do tipo, na sua maioria, saturados, tá? No caso dos polimonoinsaturados, por eles possuírem uma insaturação ou mais de uma na sua molécula, elas são pontos de fragilidade da molécula. Então, toda vez que eu aqueço o óleo, a tendência é que nesses pontos haja uma quebra, né? Por isso que a gente fala, né, que óleos polimonoinsaturados, quando aquecidos em temperaturas muito altas, de bons óleos viram maus óleos. Por quê? Porque nessa quebra, o que você, por exemplo, você tem um monossacarídeo, um ácido graxo com uma ligação só, é um monoinsaturado. Então você tem um ácido graxo monoinsaturado. Quando você tem a quebra vai ser na insaturação. Então, a partir de agora, você tem 2 ácidos graxos saturados. Né? Se você tem lá uma poliinsaturação, um ácido graxo poliinsaturado, quando você quebra, é bem provável que você forme um ácido graxo saturado. Né? Então, os ácidos graxos insaturados, tanto poli quanto mono, quando aquecidos em temperaturas superiores a 180 graus, tendem a formar ácidos graxos saturados, tá certo? Por isso saem de bom para ruins. E isso também vai fazendo a perda da qualidade do óleo, né? Você vai acidificando o óleo, porque você vai ter muito ácido graxo livre, né? Ele antes estava, de alguma forma, ali neutralizado, agora, a partir de agora, com a liberação, ele fica no meio e ele acidifica o meio, por isso é chamado de ácido graxo, né? E essa acidificação do óleo faz com que você tenha perda da qualidade do produto. Isso é um indicador da perda de qualidade. Por isso que muitos lugares usam fitas, né, marcadoras de pH, justamente para saber a qualidade do óleo. Porque se esse pH abaixa, né, se acidifica o meio, você tem liberação de ácidos graxos. Você tem perda da qualidade do produto e maior formação de ácidos graxos livres. Então, temperaturas superiores a 180, 190 graus vão facilitar esse processo, né, dependendo do tipo de óleo, do tipo de gordura. E isso, além de gerar problemas, porque você está consumindo ácidos graxos saturados em grande quantidade, isso também vai gerar perda das características do óleo, né? Então você acaba também fazendo uma perda de qualidade na questão sensorial. E ovos, aí eu acho que é uma parte importante, né? Bem dentro da nossa realidade, né? A utilização de ovos. A qualidade sanitária das preparações à base de ovos pode ser garantida com os seguintes procedimentos. Eu coloquei alguns, tá? Não todos. 3. Devem ser utilizados ovos pasteurizados, desidratados ou cozidos em preparações sem cocção, tais como maioneses, cremes, mousses, entre outros. Então, toda vez que você for utilizar algum tipo de preparação que precise de ovos, né, como uma questão de emulsificante, mas que ele não vai ser coccionado, aí você tem que utilizar ovos pasteurizados e desidratados, que são ovos que são vendidos, né, são substâncias vendidas em casas em supermercados, em casas culinárias, justamente para evitar que você utilize o ovo cru. Porque se ele não for coccionado, a chance de você ter ali uma salmonela ou qualquer outro micro-organismo ali presente e ele deteriorar aquele alimento e produzir substâncias tóxicas é muito grande. Então a gente precisa, né, coccionar ovos, né, preparações com ovos para evitar isso, principalmente temperaturas acima de 74 graus Celsius, né? Armazenar os óleos preferencialmente sob refrigeração. Isso é importante. O ovo ele tem uma proteção, né? Ele possui uma mucosa na parte externa da casca que gera essa proteção. E como ele não tem entrada de ar, o que acontece é que você tem, então, um ambiente ali anaeróbio que não é tão interessante para micro-organismos patogênicos. Mas o problema são as enzimas, né, que vão ali, de alguma forma, agindo e promovendo, se não houver um cuidado do produto, ou se ele não for utilizado de forma em curto período, havendo a degradação, né, de substâncias presentes nos ovos.
Então, guardar sob refrigeração é importante porque desacelera esse processo enzimático e gera, então, uma maior validade do produto, tem um maior tempo de prateleira do produto, que a gente chama, né? Não deve ser feita lavagem dos ovos por estabelecimentos comerciais de alimentos ou serviços de alimentação previamente ao armazenamento, e sim imediatamente antes da utilização. Isso é uma questão que muita gente ainda tem dúvida. A gente não pode lavar o ovo e guardar o ovo. Por quê? Existe uma mucosa, né, uma substância à base de carboidratos que fica colocada na parte externa do ovo, que impede a entrada de oxigênio no ovo. Toda vez que eu retiro essa camada, e eu promovo então a possibilidade, já que a casca é porosa, de entrada de oxigênio. Então, quando entra oxigênio no ovo, existe ali a possibilidade de crescimento de micro-organismos patogênicos, que estão presentes no ovo, mas não conseguem se desenvolver justamente por não ter a presença de oxigênio. Com a presença de oxigênio, esse processo pode acontecer e também existe até um processo de oxidação de gorduras e tudo mais, gerando uma perda da qualidade do produto, uma alteração de sabor e aroma do produto. Ok, então o que eu faço? Comprei ovo, guardo ele sob refrigeração do jeito que ele está. Imediatamente ao uso, aí eu faço a limpeza da casca e quebro esse ovo, justamente para que a parte interna não entre em contato com a parte externa que pode estar contaminada. E justamente também para não ter a retirada dessa substância externa ao ovo, para impedir que não haja entrada de oxigênio. Isso é tão comum dizer que em alguns lugares, antes de se quebrar o ovo, se faz um teste, que é colocar os ovos em água. Se o ovo descer, né, é porque ele está bom. Se ele ficar flutuando, é porque ele tem oxigênio dentro da sua casca. E isso faz com que ele boie, né? Então, ter oxigênio dentro da casca quer dizer oxidação de gorduras no interior do produto, possibilidade de crescimento de micro-organismos que estavam ali presentes e deterioração mais rápida do produto. Então, esse ovo está velho, tá certo? Então, para impedir a perda de qualidade do produto e diminuir o tempo de prateleira desse produto, é interessante a gente não lavar o produto. Só lavar imediatamente antes do uso, tá certo? Antes de armazenar, não. O ovo tem que vir do jeito que ele está, ele vai ser guardado da forma que ele está, tá certo? Justamente para não retirar essa camada externa de uma substância à base de carboidratos, de uma substância, vamos dizer assim, protetora, que vai impedir a entrada de oxigênio no interior da casca, que é a casca extremamente porosa. Os alimentos expostos para o consumo imediato devem obedecer os critérios de tempo em determinadas temperaturas, apresentados a seguir. Os alimentos que não observarem esses critérios devem ser desprezados. Então, os alimentos quentes expostos para consumo imediato devem ser mantidos a temperatura de, no mínimo, 60 graus Celsius, por tempo máximo de 6 horas. Então, sabe aquele alimento que fica no restaurante, esperando que a pessoa venha para fazer o consumo desse alimento? Ele tem que estar ali, se ele estiver, né, se ele for um produto aquecido, um produto que é comercializado quente, ele tem que estar na temperatura de 60 graus, para que nessa temperatura ele aguente essa condição até 6 horas, tá certo? Então, você chega num restaurante, o alimento, né, o feijão, a carne, ele deve estar em temperaturas iguais ou superiores a 60 graus Celsius, ok? Justamente para que você tenha 6 horas de possibilidade nessas condições que o alimento fique sem problema algum. Então, se o alimento for preparado às 11 horas da manhã, ele pode ficar aí até 5 horas da tarde sobre essas condições sem problema algum, desde que a temperatura seja mantida igual ou em temperatura superior a 60 graus Celsius, tá? No caso em que os alimentos não possam ser mantidos a temperatura de 60 graus, devem ser mantidos refrigerados até 7 graus Celsius, podendo ser aquecidos na presença do cliente. Isso é um pouco a ideia dos salgados, né, de lanchonetes. Então você tem lá um produto que, se você deixar ele 6 horas, uma coxinha, um salgado qualquer, se você deixar ele 6 horas sob temperatura de 60 graus ou mais, ele vai esturricar, ele vai perder, né, a umidade e ele vai ficar cada vez mais seco e esturricado pelo calor. Então, nessas condições, se recomenda que faça o quê? Que você pegue esse produto, refrigere esse produto
ele fique sob refrigeração. E quando a pessoa quiser consumir esse produto, se ela for consumir naquele momento, naquela hora, você faz o aquecimento do produto. Você reaquece esse produto e aí você garante a qualidade higiênico-sanitária do produto sem problema algum. Se a pessoa for levar para casa, aí deixa sob refrigeração mesmo. Ele vai elevar a 7 graus Celsius. Porque quando ele chegar em casa, provavelmente ele vai aquecer o produto, ou esse produto, no tempo de transporte, não teria ali uma temperatura adequada para crescimento de micro-organismos, tá? Então essa é a ideia que a gente espera, né, que lanchonetes sigam. Você tem alguns produtos ali à exposição, quando a pessoa pedir, você vai consumir aqui ou vai levar para casa? Vou consumir aqui. A pessoa reaquece o produto, aquece esse produto e fornece ao cliente. Se ele for consumir em casa, aí o produto é distribuído sobre refrigeração, tá certo? Essa é a ideia. Os alimentos frios expostos para o consumo imediato devem ser mantidos a temperatura de até 10 graus Celsius, pelo prazo máximo de 4 horas. Então, saladas, sobremesas, né, que são refrigeradas, né, expostas à venda, elas devem ficar em temperaturas não iguais ou menos ou inferiores a 10 graus Celsius, não mais do que 10 graus Celsius, né? Então, esses produtos devem ficar em exposição em temperaturas inferiores a 10 graus Celsius. E isso pode acontecer até 4 horas, tá certo? Depois disso, esse produto tem que ser retirado, né? E resfriado em temperaturas maiores, né? Temperaturas de em torno de 4 graus Celsius, 3 graus Celsius. Depois tem que dar uma olhadinha que a legislação estabelece isso. E aí ele fica por mais tempo, até, se eu não me engano, 3 a 4 dias. No caso da exposição para venda, 4 horas sob temperaturas iguais ou inferiores a 10 graus Celsius já garante aí a qualidade do produto. A água do balcão térmico do banho-maria deve ser trocada diariamente, mantida em temperaturas de 80 a 90 graus Celsius. Então, quando você tem um banho-maria, um balcão térmico, você coloca a água e aí você coloca as cubas, justamente para que a cuba fique em contato direto com a água, né? Nesse caso, a água que está ali dentro do equipamento, ela deve ter temperaturas iguais ou superiores a 90 graus Celsius, entre 80 a 90 graus Celsius. Por quê? Nessa temperatura, a água em contato com a cuba vai fazer com que o alimento ali dentro esteja em torno de 60 graus Celsius, mais ou menos, ou um pouco mais. Então, essa transmissão de calor que acontece entre a água e o alimento acontece justamente em equipamentos com um aumento da temperatura da água, tá certo? Justamente para que você possa ter perdas aí durante o processo de transmissão de calor e que o alimento esteja em temperatura próxima a 60 graus Celsius. Ventiladores e condicionadores de ar são permitidos desde que o fluxo de ar não incida diretamente sobre os ornamentos que estejam ali e o próprio alimento. Então, é permitido ventilador? É permitido ventilador, desde que o fluxo de ar desse ventilador não fique em cima do próprio alimento, nem de estruturas que possam soltar pó e gerar contaminação do alimento, tá certo? Então, ventiladores são permitidos, mas o fluxo de ar não pode ficar em cima do alimento que está sendo comercializado, nem em cima do consumo do cliente, né, quando o cliente vai fazendo o consumo do alimento. A gente vê muito isso em padarias, né? Ventiladores são colocados no balcão justamente para afastar moscas, né? Já que ali você tem abelhas e tal, já que você tem ali uma quantidade grande de substâncias açucaradas. Isso não pode, tá certo? Por quê? Porque a poeira do ar, né? Ali você tem esporos, você tem leveduras, bolores, vão ser jogadas diretamente sobre o alimento, fazendo com que haja então a contaminação desse alimento pelo ar, né, pelo fluxo de ar. O recebimento de dinheiro, cartões e outras formas de pagamento de despesas deve ocorrer em área específica e o funcionário responsável por essa atividade não deve manipular alimentos. É aquela velha história, né, a pessoa que manipula o alimento e depois recebe o dinheiro. Não pode. Você tem que ter pelo menos 2 pessoas, né? A gente vê muito isso em carrinho de cachorro-quente, lanchonetes e tal. Você tem que ter uma pessoa exclusiva para receber o pagamento e outras pessoas, ou uma outra pessoa, para fazer a manipulação do alimento. A mesma pessoa não pode fazer essas 2 tarefas, exatamente porque o dinheiro, o cartão, são produtos, né, são superfícies extremamente contaminadas por bactérias.
E aí qualquer contato com a manipulação vai gerar, então, uma contaminação, né? Simples assim. Retirada de amostras. Vamos falar agora um pouquinho sobre a retirada de amostras. Para auxiliar a esclarecer a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos, devem ser guardadas amostras de pratos prontos, elaborados em serviços de alimentação, que oferecem refeições prontas para alimentação coletiva, tais como cozinhas industriais, empresas, em cozinhas industriais de empresas, restaurantes comerciais por quilo, buffet, cozinhos e restaurantes de escola, creches, asilos, presídios e hospitais. Os alimentos devem ser colhidos na segunda hora do tempo de distribuição, utilizando-se o mesmo utensílio empregados na distribuição, de acordo com o seguinte método de colheita. Então vamos lá. Primeiro aqui mostra a obrigatoriedade da retirada da amostra. Então, todo local que produz refeição e distribui essa refeição comercialmente ou não, tem que fazer retirada de amostras, tá? Então ele vai tirar uma quantidade de cada preparação que foi elaborada ali e vai armazenar isso para, se num determinado momento for necessário, ele possa fazer exames para comprovação ou não da contaminação que possa ter ocorrido naquele local. O importante é a gente lembrar que essas amostras são retiradas no local de distribuição, né? E nunca no começo, se espera em torno de 2 horas após a abertura do restaurante para que a gente possa fazer a coleta de amostras, justamente para que tenha, né, tempo para que, se houver alguma contaminação, essa contaminação esteja ali presente. Então, se faz na segunda hora de abertura do serviço e segue as seguintes orientações. Vamos dar uma olhadinha, olha lá. Tem que ser identificadas as embalagens, e embalagens devem ser higienizadas, ou sacos esterilizados ou desinfetados, com o nome do estabelecimento, nome do produto, data, horário e nome do responsável pela colheita. Então, o saquinho de amostra tem que ser higienizado, limpo, desinfectado, tá certo? Tem que ter o nome do estabelecimento, o serviço que foi feito, qual o horário que foi feita aquela coleta e a data daquela coleta. E o nome do responsável, justamente, para que a pessoa, se qualquer problema no processo de coleta e armazenamento, a gente saiba quem foi o responsável. Proceder, antes de qualquer coisa, a higienização das mãos. Então, antes de fazer a coleta, é necessário que a pessoa faça a higienização das mãos, né? Para que você não faça contaminação da sua mão na amostra, e aí não tem sentido nenhum. Abrir as embalagens nos sacos sem tocá-los internamente nem soprá-los. É muito comum a pessoa, na hora de colocar a amostra, o saquinho fica colado, a pessoa vai lá e assopra. Você está contaminando, você está jogando ali estafilococcus, está jogando ali uma série de micro-organismos naquela estrutura, né? Colocar a amostra do alimento no mínimo 100 gramas. Então, você vai colocar ali a amostra, o mínimo que você vai colocar ali é em torno de 100 gramas, tá? Retirar o ar e, se possível, fechar a embalagem sem que haja contato dentro da área de armazenamento da amostra. Alimentos que foram distribuídos sob refrigeração devem ser guardados no máximo a 4 graus Celsius por 72 horas, sendo que os alimentos líquidos devem ser guardados somente nessa condição. Então, alimentos líquidos e alimentos refrigerados têm que ser guardados sobre temperatura de 4 graus Celsius por até 72 horas. Por que 72 horas? Porque existem toxoinfecções, como é o caso, por exemplo, da salmonela, que ela só vai apresentar sintomatologia 24 horas depois da contaminação. Então, 72 horas dá tempo suficiente para que você possa ter o aparecimento dos sintomas, o estabelecimento seja notificado e ele possa ainda ter as amostras para poder garantir se foi ou não ali, né? Para que ele possa, então, identificar aonde foi feita essa contaminação, tá certo? Por isso, as 72 horas. Alimentos que foram distribuídos quentes devem ser guardados sob congelamento, a menos 18 graus, por 72 horas. Então, líquidos e alimentos refrigerados, 4 graus Celsius, 72 horas. Alimentos quentes, feijão, carne, vão ser congelados e guardados até 72 horas, tá certo? Nessas condições, com o nome do produto, data, horário de coleta e o nome da pessoa que fez a coleta. Ok, moçada? Então, algumas informações, né? Bastante informações até agora. Mas vamos lá, vamos continuar. Agora vamos falar um pouquinho sobre higienização das instalações e ambientes. As instalações, equipamentos móveis e utensílios devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias,
apropriadas e em bom estado de conservação. As etapas obrigatórias do procedimento de higienização são a remoção de sujidades, a lavagem com água e sabão ou detergente, enxágue, desinfecção química seguida de enxágue final ou desinfecção física pelo emprego de vapor, né? A higienização dos equipamentos e utensílios devem ocorrer preferencialmente em área própria, que a gente chama de área suja. Os procedimentos e a periodicidade da higienização devem ser estabelecidos em um procedimento operacional padronizado. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo primeiro o seguinte: você não pode varrer a cozinha. Então, todo o processo de higienização, de limpeza da cozinha acontece com água. Não pode varrer, porque toda vez que eu varro, eu levanto pós, né? Eu levanto partículas em suspensão e eu posso estar levantando, então, leveduras, bolores e também esporos, né? Que vão, de alguma forma, entrar em contato com o alimento. Então, higienização de cozinha é com água, sabão, detergente e substância sanificante, tá certo? A gente lembra lá na aula de sabão, de agentes surfactantes, que o sabão não mata a bactéria, mas ele retira essa matéria orgânica presente nas estruturas, no alimento, seja onde você estiver utilizando. Então ele é relativamente eficiente. Mas é interessante também que a gente use um sanitizante, quer dizer, uma substância química, pode ser também física, mas normalmente química, que vai gerar então ali a segurança final desse processo. Pode ser um álcool 70, pode ser um hipoclorito de sódio, pode ser qualquer substância saneante que não contamine o alimento. Por isso que a gente sempre fala, né, que as substâncias utilizadas na cozinha são substâncias de baixa efetividade, baixa ação sanitizante, justamente para não permitir, né, que haja geração de toxicidades, de intoxicações, tanto a quem consome o alimento, para quem vai fazer esse processo de higienização. Por isso, esse processo tem que acontecer com muita frequência e de forma bastante perene dentro das unidades de alimentação e nutrição. Outra coisa também é que todo o processo de higienização de estruturas e equipamentos tem que ter um livrinho chamado Procedimento Operacional Padronizado, dizendo como se faz. Como é que se limpa uma geladeira? Eu tenho que desligar ela da tomada? Eu posso jogar água direto? São dúvidas que a gente tem. Então, num manual, vamos dizer assim, chamado Procedimentos Operacionais Padronizados de Higienização, eu tenho ali como se faz a higienização de um liquidificador, como é que se faz a higienização de uma geladeira, de um freezer. Nem sempre a gente sabe como é que faz. Você pode estar estragando o equipamento ou impedindo que a higienização seja feita da forma mais adequada possível. Por isso que é necessário você ter ali um manual de procedimentos, como a pessoa deve agir para fazer a higienização de um equipamento, de uma estrutura. Então, olha lá, é proibido varrer a seco e lavar panos de limpeza na área de manipulação, fazer uso de panos não descartáveis para secar utensílios, equipamentos e superfícies que entram em contato direto com os alimentos, reaproveitar vasilhames de produtos alimentícios para envasar produtos de limpeza, né, bem como vasilhames de produtos de limpeza para armazenar produtos de alimentícios, ter animais no local, né, escoar a água residual da higienização ambiental para a via pública. Então, todas essas orientações, né, essas observações devem ser feitas justamente para que a gente possa fazer a sanitização e a higienização do local da melhor forma possível, né? Os produtos usados em procedimentos de limpeza e desinfecção devem ser identificados e armazenados em local específico, fora da área de preparo e armazenamento de alimentos. Devem ser notificados e registrados na Anvisa e possuir todos os dizeres de rotulagem obrigatória para produtos saneantes estabelecidos por legislação federal. Então, o que ele está dizendo aqui? Aquele produto de limpeza caseiro, aquele sabão que é feito com gordura, deve ser utilizado em casa. Em unidades que produzem refeições para comercialização ou para distribuição em larga escala, não podem ter produtos sem a identificação e registro da vigilância sanitária, tá certo? Então a gente só pode utilizar detergente, sabão, sanitizantes, cloro, tá, que tenham registro na vigilância sanitária. Se não tiver, a gente não pode utilizar dentro da cozinha, tá certo? E esses produtos devem ficar guardados de forma separada em local que não seja nem a área de armazenamento de alimentos, nem a área de preparo, justamente para evitar qualquer tipo de contaminação química.
Abastecimento de água. Será permitida a utilização de soluções alternativas, tais como água de poço, mina e outras fontes, ou água potável transportada por caminhão-pipa, desde que atenda à legislação específica. A água deve ser tratada e a quantidade controlada por análise laboratorial na periodicidade determinada pela legislação. O que ele está dizendo aqui? Toda vez que eu precisar utilizar água que não seja da CAESB, a gente está falando isso no caso do Distrito Federal, né? Se a gente estivesse falando em Goiás, seria Saneago. A gente está falando em Distrito Federal, CAESB. Ok. Então, a água que vem da CAESB, ela já é testada, ela já tem análises que são feitas diariamente sobre esse produto. Então, eu posso utilizar sem problema algum. Agora, se eu precisar utilizar uma água que a gente chama de abastecimento ou solução alternativa, que não é água que vem da CAESB, então às vezes é um poço artesiano, às vezes é, enfim, algum tipo de água que não seja distribuída, pode ser coletada por um rio, pode ser coletada ali por uma lagoa, enfim, eu tenho que fazer teste dessa água. E esses testes acontecem de forma quinzenal, e deve ser feita a observação da quantidade de micro-organismos presentes nessa água, tá certo? E na legislação, que é a RDC 24, eu tenho ali todos os parâmetros para a amostragem dessa água, em termos de quantidade de micro-organismos. Quais são os que são toleráveis em uma determinada limite e aqueles que são não pode ter a presença, né, a ausência, caso de salmonela e E. coli. Abastecimento de água. É obrigatória a existência de reservatório de água potável, tampado de fácil higienização, cuja superfície interna deve ser limpa, resistente, impermeável, nível de descamamentos, rachaduras, infiltrações e vazamentos. Então, já fica aqui claro que há a obrigatoriedade da presença da caixa d'água nos restaurantes, né? Aí ele fala reservatório de água seria uma caixa d'água, onde deve ser observado não só a higienização da área, mas também a conservação dessa estrutura, né? Então ela tem que ser livre de rachaduras, infiltrações, vazamentos, né? E a sua higienização deve ser feita de forma constante. Como é que deve ser feita essa higienização? Olha lá, deve ser executada conforme do recomendado por órgão oficial e realizada a cada 6 meses, ou na ocorrência de acidentes que possam contaminar a água, tais como queda de animais, sujidades, enchentes e outros. Então, a cada 6 meses, a gente tem que fazer a limpeza da nossa caixa d'água. Quem mora em casa, pensa um pouco, qual foi a última vez que foi feita a higienização da sua caixa d'água? Quem mora em prédio, qual foi a última vez que foi feita a higienização da caixa d'água do seu prédio? No caso de atividades comerciais, de 6 em 6 meses você tem que fazer a higienização da caixa d'água, certo? Então, bastante informações, né? A manutenção e higienização do reservatório deverão ser atestadas por meio de documentos registrados, mostrando a condição em que se encontra o reservatório e preferencialmente emitida por empresa especializada, tá? Caso tais procedimentos não sejam realizados por empresa, devem ser exigir o POP específico para a higienização do reservatório, e o funcionário deve ser capacitado para realizar. Então, o que ele fala aqui? A higienização do reservatório, que deve ser feita de 6 em 6 meses, ela deve ser feita por empresas especializadas, existem várias empresas que fazem isso, ou, quando não for possível, por um empregado especializado em relação a isso, e tem que ter um POP dizendo como é que faz essa higienização. Normalmente, as pessoas diminuem a quantidade da caixa d'água, fazem a higienização com agentes surfactantes, né, com detergente e sabão, e depois retiram esse excesso de substância surfactante, fazendo, né, a sangria da caixa d'água, né? Então você deixa a caixa d'água encher e aí você solta toda a água para que a parte de sabão possa ser jogada fora, né? Possa ter sido diluída e tenha saído, né, nessa vazão da caixa d'água. Esgotamento sanitário. Os dejetos, né, que são provenientes da pia, ou despejo da pia na área de produção, devem passar por uma caixa de gordura instalada fora da área de manipulação e armazenamento dos alimentos. E ela deve ser limpa periodicamente. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a caixa de gordura, que é aquela estrutura, né, que filtra um pouco a quantidade de gordura e que faz também, de alguma forma, com que aquele dejeto da pia não entopa, né, não faça um entopimento, né, dos canos de esgoto, elas devem existir
obrigatoriamente devem ficar fora da área de produção e armazenamento de alimentos, né? E devem ser higienizadas periodicamente. Não há periodicidade na legislação, mas quando se fala periodicamente é que haja uma certa constância de limpeza dessa estrutura, né? Então ali você acaba fazendo a retenção de muitos dejetos, como ossos, às vezes até utensílios e tal, que poderiam de alguma forma fazer em um dado momento, algum tipo de obstrução no cano de esgoto, fazendo com que haja o retorno do esgoto e ele possa transbordar sobre a cozinha. Se essa caixa de gordura está fora da cozinha, então você garante aí que isso não vai acontecer. Você garante que esse procedimento aconteça, mas aconteça fora, se acontecer, aconteça fora da área de armazenamento e produção de alimentos. Nas áreas de produção de alimentos, o lixo deve ser depositado em recipientes com tampa, acionados por pedal, sem contato manual, com limite de 2/3 da sua capacidade. Olha, porque ele está dizendo aqui que as lixeiras devem ter tampa, obviamente, o seu acionamento deve ser por pedal, então sem ter contato manual, e que a gente tem que tirar o lixo quando o lixo passar de 2/3 do recipiente. Então você faz ali uma divisão em 3 partes ali a lixeira. Quando o lixo chegar no segundo terço, né, no 2/3 da lixeira, ele deve ser retirado daquele local para evitar que haja um transbordamento, para que haja então um excesso, né, de armazenamento de lixo sobre aquela estrutura. O lixo não deve sair da cozinha pelo mesmo local onde entram as matérias-primas, né, na impossibilidade de determinar horários diferentes para cada atividade. Então, esse lixo que vai ser retirado quando ele estiver a 2/3 ali da lixeira, ele tem que ser retirado por uma área exclusiva, né, que não seja a mesma área de recebimento de mercadorias. Mas se não houver outra forma, né, só tiver uma entrada e uma saída, aí a gente vai estabelecer horários diferentes. Esse lixo vai ficar guardado em algum lugar. Quando chegar o horário de retirada, é feita a retirada. E não se recebe mercadorias nesse horário de retirada do lixo. Controle integrado de pragas e vetores urbanos. As instalações devem ser dotadas de elementos de proteção, com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso ou a proliferação de vetores e pragas urbanas, tais como ralos sifonados com tampa, escamoteável, aberturas teladas, cortina de ar, que é opcional, portas e janelas ajustadas aos batentes, instalações elétricas vedadas e outros. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você tem que ter estruturas dentro da sua cozinha, dentro do seu restaurante, que impeçam a entrada de pragas e vetores urbanos, de formiga, barata, ratos e outras coisas, né, pombos e tal. Então, como é que a gente faz isso? Através de algumas barreiras físicas, tais como, por exemplo, ralos escamoteáveis, são aqueles ralos que abrem e fecham. Então, quando eu estou precisando escoar água, eu abro. Acabou de escoar água, eu fecho e impede a entrada de baratas, né? Abertura telada, então toda abertura, janelas, exaustores, tudo aquilo que eu tiver de abertura da cozinha para o meio externo tem que ser com tela milimetrada, justamente para impedir a entrada de pragas e vetores. Cortina de ar seria um equipamento que joga um ar para impedir que insetos entrem, principalmente moscas, mas isso aí é opcional. Portas e janelas ajustadas aos batentes, então essas portas e janelas devem ficar de tal forma que impeçam a entrada, né, de pragas e vetores urbanos, né? Você não pode ter um espaçamento que permita essa entrada, e principalmente as instalações elétricas devem ser todas vedadas justamente para que baratas e outros e até mesmo roedores não entrem por ali e consigam chegar até a área de armazenamento e distribuição de alimentos. A aplicação de produtos desinfestantes devem ser realizadas quando as medidas de prevenção adotadas não forem eficazes. Devem ser efetuados de modo a evitar a contaminação dos alimentos, equipamentos e utensílios e garantir a segurança dos operadores e do meio ambiente. Devem ser executadas por empresa prestadora de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, licenciada no órgão de vigilância sanitária competente, e os produtos utilizados devem ser regularizados na Anvisa. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se tudo isso que você fez, tela na janela, ralo escamoteável, ajustar os batentes das portas, tudo aquilo que a gente fez não deu certo, aí tem que usar então produtos químicos, né, que são chamados hoje de desinfestantes. Antigamente se chamava dedetização, usava um produto chamado DDT. Hoje em dia o DDT foi banido, então a gente chama desinfestação.
Então, esses produtos de desinfestação vão ser produtos que têm que ser regularizados pelo Ministério da Saúde, né, pela Anvisa, e por empresa terceirizada. Você não pode, um funcionário da sua empresa ou você mesmo, fazer esse procedimento. Isso só pode ser feito por empresa especializada nessa área, que tenha, né, um responsável técnico e trabalhe sobre as orientações da legislação. Equipamentos. Aí estamos chegando agora na estrutura, né? É proibido o uso de qualquer equipamento móvel ou utensílio de madeira, e a gente já sabe que é uma estrutura porosa, que gera a possibilidade da formação de biofilmes, né? As superfícies de contato com os alimentos devem ser íntegras, mantidas em bom estado de conservação e permitir a adequada higienização. Então, o que ele está dizendo aqui? Que todos os equipamentos devem ter, ou devem ser compostos, né, de estruturas de fácil higienização, o estado de conservação desses equipamentos deve ser o melhor possível, e a gente não pode ter nada de madeira dentro da nossa cozinha, não só em equipamentos como utensílios também. Então a gente já falou um pouquinho sobre isso e vimos na nossa disciplina sobre isso, né? Estruturas porosas vão permitir que bactérias que formem biofilme possam fazer ali a formação do que a gente chama de biofilme, né? E isso é uma estrutura que a gente não consegue fazer higienização e retirada com grande facilidade. Então é importante que a gente não tenha dentro da nossa cozinha estruturas porosas, tais como a madeira, né? O MDF. Olha, é uma questão bastante complicada, porque o MDF nada mais é do que, né, uma madeira revestida. Pelo que eu tenho observado, isso vai depender muito vamos dizer assim, do critério do fiscal, tá? Mas normalmente um MDF bem conservado, né, e de alguma forma colocado na área de produção, então ele está impermeável, ele está em boas condições, não permite que haja, né, a formação do biofilme, ele é permitido. Então, resumindo, MDF em boa condição é permitido, tá? Desde que esteja com a laca, né, desde que esteja revestido com uma superfície impermeável, lavável e de fácil desinfecção. Porém, ele não resiste muito tempo. Então, é um produto que é permitido, mas quando você tem ali alguma falta de conservação, você já, de alguma forma, permite até mesmo que haja o abrigo de pragas vetores urbanos. Então, dentro de cozinha, não use material de MDF, tá? Use aço inox, use, por exemplo, superfícies de vidro, né? Ou de plástico, né? Lavável, resistente, de fácil higienização. O MDF é mais para casa da gente, né? Onde a gente está mais preocupado com a estética e tudo mais, e que o movimento de trabalho e execução de tarefas é muito menor do que numa cozinha industrial. Então, cozinhas que produzem alimentos e são regidas pela Instrução 16 de 2017, eu recomendo vidro, eu recomendo plástico, eu recomendo aço inox. Não recomendo MDF de forma alguma. Pode acontecer, professor, do fiscal permitir ou não permitir? Pode, porque o MDF não deixa de ser uma estrutura que tem ali, né, na sua formação, madeira. E principalmente se ela não estiver bem conservada, aí é que ele não vai permitir mesmo. Aí que a gente já sabe que não vai ser permitido. E como a gente falou, quer dizer, pelo uso, pelo desgaste do material, é bem provável que esse MDF perca a sua qualidade impermeável. E aí você tem que trocar com muita constância, né, em locais como esse. Então, já coloca logo aço inox, já coloca logo o vidro quando possível, ou plástico, né, polietileno, que são mais resistentes, são higienizáveis e que possuem, então, uma condição mais favorável para a não formação do biofilme, tá? Então, resumindo, MDF é permitido? Em alguns locais são, mas na produção de alimentos em larga escala, ele vai acabar, de alguma forma, tendo que ser trocado com uma certa constância. Você vai estar sempre jogando água ali em grande volume, fazendo a higienização com detergente, com sabão, depois sanificando com cloro ou com álcool. Tudo isso faz com que haja o descolamento daquela superfície e aí ele perde toda a sua razão de ser, tá certo? Então, é permitido desde que esteja em boa conservação, mas não é o recomendado, vamos dizer assim, tá certo? Só tem esse cuidadinho.
As câmaras frigoríficas devem apresentar as seguintes características. São elas: porta da câmara fria estar totalmente vedada, né, para impedir que haja entrada de calor e saída de frio. Revestimento com material lavável, impermeável e resistente, e aí, pela quantidade de umidade, tem que ser mesmo plástico ou aço inox. Termômetro de fácil leitura e calibrado, né, com o visor instalado lá de fora da câmara, para a gente poder saber qual é a temperatura e as oscilações de temperatura que possam acontecer. Prateleiras e estradas em material impermeável, resistente e lavável, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Dispositivo de segurança interno, para que se alguém ficar preso lá dentro possa sair. E isento de ralos e grelhas, justamente grelhas seriam áreas de absorção, né, de água, onde no final tem um ralo. E o ralo também deve ser retirado, porque se alguém esquecer ali de fechar, é óbvio que insetos, pragas vão poder entrar na sua câmara frigorífica e aí é o pior dos cenários, né? Então, ralo e grelha não pode ter dentro da câmara frigorífica ou da câmara de refrigeração. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de estruturas e a gente está chegando ao final, né? O piso deve ser constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, íntegro, sem trincas, vazamentos e infiltrações. Devem ser inclinado em direção aos ralos, não permitindo que a água fique estagnada. Em áreas que permitam a existência de ralos, esses devem ser sifonados, dotados de dispositivo que permita seu fechamento, evitando a entrada de insetos e roedores. Então, veja, ele está falando que o piso tem que ser de material liso, antiderrapante, resistente e impermeável. Ok, até aí tudo certo. Não pode ter trincas, rachaduras e tudo mais, né, infiltrações, ok também. E deve ter inclinação para os ralos. E não ter ralo é ótimo, mas tendo ralo não tem problema, desde que seja aquele ralo que tenha o fechamento automático quando necessário, né? Possa ser aí um ralo com fechamento automático quando necessário, com dispositivo de fechamento, né? Então, o piso, não se falou a cor do piso, né? E isso é uma coisa interessante, porque você tem estruturas muito antigas que têm pisos de cores diversas, né? Então, não estabelecer uma coloração é algo interessante, mas aí, ó, a parede já é diferente. As paredes e divisórias devem ser sólidas, de cor clara, com acabamento liso e impermeável, não sendo permitida divisórias ocas, né? Que são casos daquelas divisórias de madeira, com vazios internos ou construídas de material poroso, tal como compensado. Então, aquelas divisórias de madeira, de jeito nenhum, mesmo com laca, né, mesmo com um revestimento impermeável, não são permitidos, tá? Então, as paredes devem ser feitas de material sólido, de cor clara, né, com acabamento liso e impermeável, para permitir a sua higienização constante. Tetos e forros não devem ser permitido contaminantes, transmitir contaminantes aos alimentos. Os acabamentos do teto e forro devem ser de material liso, cor clara, de material não inflamável e impermeável. Devem ser livres de goteiras, vazamentos, umidade, trincas, rachaduras, bolores, infiltrações, descamamentos e dentre outros. Então, teto, branco, cor clara. Branco não, de cor clara. Não pode ter trincas, vazamentos, infiltrações, né? E o material deve ser material resistente. Bastante detalhe, né? São vários pontos que devem ser observados. Por isso que a gente fala, né? Produzir alimentos em larga escala e de forma comercial, você tem que observar todos esses critérios, e são critérios não só de estrutura, mas de procedimento também. A gente viu temperaturas, né? Então, não é tão fácil produzir alimentos. E tudo isso acontece por quê? Porque nós vimos o quanto os micro-organismos são resistentes em ambientes onde a temperatura é favorável, onde há permissão, né, de estruturas porosas onde eles possam ancorar, e também onde há matéria orgânica, né, à disposição. Então, para evitar qualquer tipo de contaminação e qualquer tipo de crescimento de micro-organismos, a gente tem que seguir todas essas orientações. As portas devem ser ajustadas aos batentes, de fácil higienização. As portas de entrada das áreas de armazenamento e manipulação dos alimentos devem possuir mecanismo de fechamento automático
e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. Então, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que as portas devem ser ajustadas aos batentes. Você não pode ter um espaço muito grande entre a porta e o piso, entre a porta e a lateral. Quer dizer, você não pode ter aí aberturas para a passagem de insetos e roedores. Outra coisa, as portas da área de produção e armazenamento devem ter fechamento automático, aquele sistema onde você abre, e mesmo que a pessoa esqueça de fechar a porta automaticamente se fecha, justamente para evitar a entrada de pragas urbanas, né, principalmente pombos e roedores, né? As janelas devem ser ajustadas aos batentes, protegidas com tela milimetrada, removida para facilitar a limpeza quando necessário, e não devem permitir que os raios solares incidam diretamente sobre os funcionários, o alimento e os equipamentos mais sensíveis ao calor. Então, janela com tela milimetrada. Isso aí não tem o que discutir, tá certo? Abriu a janela, a tela milimetrada vai impedir que pragas, vetores, insetos e seja lá o que for, entrem, né? E essas telas têm que ser removíveis para sua higienização quando necessário. E a luminosidade, quando intensa, ela não deve ficar em cima do alimento, sobre funcionários ou equipamentos. Tem que botar ali algum filme protetor para impedir que a luminosidade intensa incida sobre o alimento, os funcionários e equipamentos. Iluminação. A iluminação deve ser uniforme, com qualidade de lux compatíveis com o tipo de atividade, sem ofuscamento e não deve alterar as características sensoriais dos alimentos. Nas áreas de manipulação, as lâmpadas e luminárias devem estar protegidas contra quebras acidentais ou explosão. Então, aqui já diz o seguinte, você não pode ter áreas muito escuras dentro da sua cozinha, que gerem o que eles chamam de ofuscamento. Então, a luminosidade deve ser nem intensa, nem de baixa intensidade. Ela deve ter uma intensidade compatível com o local onde se faz a preparação dos alimentos e precisa, né, que você tenha ali uma boa luminosidade para que haja uma boa observação e também que ela não seja tão intensa para que possa ofuscar ou até mesmo gerar algum tipo de dano ao funcionário, né? E as luminárias devem ser protegidas para impedir que haja quebra acidental ou que haja algum tipo de incidente sobre o alimento. Então a pessoa está lá fazendo uma higienização, quebra uma lâmpada e a lâmpada cai, fazendo a contaminação do alimento, né? Então tem que ter ali algum tipo de proteção para evitar isso. A ventilação. O sistema de ventilação deve garantir o conforto térmico do ambiente, que ele fica em torno de 23 a 26 graus Celsius, e a renovação do ar e manutenção do ambiente livre de fumos, gases, fumaças, gordura e condensação de vapores. Então, você tem que ter algum sistema de troca de ar, tá certo? Que a gente chama muito de exaustão, né? Um sistema para fazer a troca de ar. E também você tem que garantir que a temperatura da cozinha não exceda aí as temperaturas em torno de entre 23 e 26 graus Celsius, justamente para que haja um conforto térmico para quem trabalha nessa área. Normalmente as pessoas trabalham por muito tempo ali, né? E evitar também que haja, né, a proliferação ali de gases, fumaças, vapores, né? Então o sistema de exaustão garante isso, né? Exaustores garantem que esse calor produzido pelas panelas, pelo processo de fritura, a fumaça e gorduras possam ser, né, de alguma forma, retirados pelo sistema de exaustão. Melhorando a qualidade, né, da qualidade de vida ali, né, e o conforto térmico do local. Ventilação. Não devem ser utilizados ventiladores ou ar-condicionados, são chamados de climatizadores, com aspersão de neblina sobre os alimentos ou nas áreas de manipulação e armazenamento. Então, aquela mesma história, né? Não pode utilizar ventilador que o vento incida direto sobre o alimento, né? A mesma coisa acontece com climatizadores, né? O fluxo de ar não pode incidir diretamente sobre o alimento. Vestiários, né? Os vestiários dos funcionários e banheiros para o público em geral devem ter sua instalação sanitária sem estar sem ter comunicação direta com a área de armazenamento, manipulação e distribuição dos alimentos. Devem ser separados por gêneros e a porta externa deve ser dotada de fechamento automático. Então ele está dizendo aqui que banheiros e vestiários não podem ficar ligados à área de armazenamento e produção. Eles devem ter uma entrada própria, né, e não igual
a área de produção e armazenamento e distribuição de alimentos. Que elas devem ser de gêneros diferentes, tem um masculino e um feminino, que a porta de entrada tem que ter fechamento automático, né? E que essas instalações, né, que são tanto para o público geral quanto para o público interno, a sua saída de ar não seja também ligada à área de produção e armazenamento de alimentos. E aí estamos quase finalizando, né? Os estabelecimentos comerciais de alimentos e serviços de alimentação devem dispor de manual de boas práticas, que é um documento que diz como tudo é feito na cozinha, como é que você recebe mercadorias, como é que você retira o lixo, como é que você guarda as mercadorias na sua cozinha, quais são as temperaturas que você tem que atingir no processo de cocção, distribuição. Isso se chama Manual de Boas Práticas. É um documento que tem que ficar guardado na sua cozinha, no seu restaurante, não pode sair de lá e de fácil acesso aos funcionários e aos agentes de fiscalização. E os POPs, que são documentos que explicam como a pessoa deve fazer, como é que a pessoa limpa um liquidificador, limpa um freezer, né? Então são procedimentos operacionais padronizados. Quer dizer, como é que a pessoa, se ela tiver alguma dúvida de como lavar uma parede, como limpar um piso, como fazer a limpeza do teto, ali nesse documento vai dizer como ela tem que fazer, quais são os materiais que devem ser utilizados para fazer isso e como deve ser feito isso, tá certo? Então, manual de boas práticas e POPs são obrigatórios e devem estar guardados e armazenados na unidade, de fácil acesso aos funcionários e à fiscalização. Os documentos devem estar organizados, aprovados, datados e assinados pelo responsável e acessíveis aos funcionários e autoridade sanitária quando for necessário, tá certo? Então, o manual de boas práticas e os POPs devem estar ali. Você tem na legislação dizendo, ó, quais são os POPs que devem ter? Então, de higiene e saúde dos funcionários, dizendo que o funcionário não pode cuspir sobre o alimento, não pode usar aliança, aquilo tudo que a gente já viu. Capacitação dos funcionários em boas práticas, com conteúdo programático mínimo. A gente lembra também que foi falado, né, a necessidade da periodicidade de treinamento lá na primeira aula, né? E aí, colocado aqui, quais são os temas que são abordados e um registrozinho com o nome dos funcionários que participaram e a periodicidade desses treinamentos. Controle da qualidade na recepção de mercadoria, então, verificação de temperatura de todos os produtos que são recebidos e se elas estão dentro daquelas temperaturas especificadas na legislação. Transporte de alimentos, quando houver, né, locais que fazem o transporte. Higienização e manutenção de instalações, equipamentos móveis e a periodicidade adequada. A gente já falou sobre isso aqui, né, tem um POP para dizer como é que se faz a limpeza de todas as estruturas e todos os utensílios e equipamentos. Higienização do reservatório e controle de potabilidade da água, então um POP só de como se faz a limpeza da caixa d'água e registrando de quanto em quanto tempo é feito, justamente para a gente poder ver se não excede aqueles 6 meses que a gente leu aqui na legislação. E um POP só de controle integrado de pragas e vetores urbanos, dizendo como você faz para impedir que haja o acesso, né, de pragas e vetores urbanos na sua cozinha. E que eles também não fiquem abrigados na sua cozinha. Então, o que você faz para evitar tudo isso? Quais são as barreiras que você tem para evitar isso? E se você usa, né, desinfestação, se você usa o serviço de desinfestação de empresas especializadas para isso. E de quanto em quanto tempo é feito isso, quais são os produtos que são utilizados, tudo isso tem que ter ali naquele procedimento operacional padronizado de controle integrado de pragas e vetores urbanos, tá certo? Então, o que nós vimos que, quando a gente fala, né, sobre a legislação, essa legislação estabelece uma série de orientações, a gente viu, né, bastante extenso, e a gente tem que provar que tudo aquilo que a gente viu ali está sendo colocado em prática na nossa cozinha. Como é que a gente faz isso? Através do manual de boas práticas e através dos procedimentos operacionais padronizados, que vão exigir registros, que são documentos que você vai botar qual foi a temperatura de recebimento de mercadorias, quando você recebeu aquele produto, qual foi a temperatura que ele entrou, e tudo isso tem que estar compatível com a legislação, né, que é a Instrução Normativa 16 que a gente acabou de ver. Então, esses dois documentos, o Manual de Boas Práticas e os procedimentos operacionais padronizados, são fundamentais para que a gente possa pegar tudo aquilo que está na legislação e colocar em prática na nossa cozinha, tá certo? E isso tem que estar de total abertura e, vamos dizer assim, disponibilidade de acesso aos meus funcionários para que qualquer dúvida que aconteça, a pessoa tire essa dúvida com o Manual de Boas Práticas.
Então é muito parecido com aquele manual do proprietário de uma televisão, por exemplo. Quando eu quiser mudar de canal, eu não sei como fazer, eu vou lá no meu manual do proprietário e vejo como é que se faz para mudar de canal. A mesma coisa acontece numa cozinha. Se eu quiser, por exemplo, aquecer um alimento, quais são as temperaturas que eu tenho que atingir? Vou lá no meu manual e consigo ver tudo isso, tá certo? E não é feito da cabeça da pessoa, é feito pela legislação, que é a Instrução Normativa 16, que estabelece esses procedimentos e eles devem ser colocados em prática. E para isso que serve o Manual de Boas Práticas e os procedimentos operacionais padronizados. Ok, moçada? Dúvidas, questionamentos, sugestões? Não? Então, professor, a nota de vocês já liberei, tá? Tá lá já liberada a nota de vocês, dê uma olhadinha, veja se tem algum problema, alguma questão, né, algum questionamento. O professor está aqui para qualquer tipo de problema. Próxima aula, laboratório, tá certo, moçada? Então, semana que vem, nós teremos o nosso laboratório, tá certo? Então, teremos a nossa atividade prática de laboratório, ok? Aí ia perguntar, exatamente. Então, semana que vem, não teremos aula teórica, teremos aula prática, tá certo? No mesmo horário, provavelmente no mesmo laboratório, tá bom? Um M125, M125, tá bom? É o mesmo horário, mesmo laboratório, tudo certinho, lá na Católica. Quem puder ir, beleza. Quem não puder, o professor vai gravar e disponibilizar posteriormente para vocês. Tá bom, moçada? Então, obrigado aí pela atenção de vocês, gratidão aí pela compreensão e quem puder, semana que vem a gente se encontra pessoalmente, tá bom? Aula prática semana que vem. Valeu, moçada. Fiquem com Deus, bom restinho aí de semana para vocês. Boa quinta-feira para todos vocês, tá bom? Obrigado, eu que agradeço. Isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos se cuidando, usando máscara, álcool gel, tudo aquilo que a gente já sabe. Valeu, obrigado.